boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossos encontros, né, do nosso curso livre Comida de Pensar. Esse curso que a gente chama de um curso teórico, né, de ciências gastronômicas, justamente porque a gente dialoga com tantas outras ciências, né, mas partindo da gastronomia, né, ou a ela chegando. Então, a comida é o nosso caminho, não é só o nosso objeto, mas também é quase que o nosso método, né, de olhar para o mundo. E hoje, como outras coisas que a gente tem feito, né, a gente tem associado a nossa conversa sobre comida com várias coisas, com arte, com cotidiano, né, com, enfim, com memes, com música, né, e hoje a gente vai trazer aqui um pouco de literatura também, né, vamos falar um pouco do imaginário de Guimarães Rosa, né, a partir de alguns símbolos, não só de Guimarães, né, como também de Graciliano, enfim, a ideia do sertão é o tema que a gente vai abordar hoje, né, como uma metáfora para a gente acessar outras formas ou outros lugares, né, do nosso pensamento no que tange a comida. Então, vamos lá. Essa é a nossa 10ª aula, nosso 10º encontro. A gente termina, então, na semana que vem, não é isso? Oh, que pena. A gente vai terminar na semana que vem, mas vai ser bem divertido nesse finalzinho. Tem muita coisa para a gente debater, tem muita coisa para a gente. Pois é, tem que terminar algum dia, né? Sabe? Pois bem, na conversa de hoje, pessoal, não sei qual é a necessidade, boto fé. Na conversa de hoje, minha gente, Comida de Pensar, módulo 3, Ação e Pensamento, nesta aula de hoje, nós apresentamos para vocês uma aula sobre soberania alimentar, a partir do signo do sertão. Então, eu apelido essa aula de Um Sertão Dentro de Nós, justamente pela própria metáfora roseana, né, do Guimarães Rosa, de que o sertão ele não é, né, isso que a gente imaginou, a gente construiu como sendo o sertão, mas o sertão é algo que está dentro de cada um de nós, né? Cada um de nós formulamos os nossos próprios sertões. E ele faz essa ele escreve isso, né, no ele fala Vidas Secas, ó, no Grande Sertão Veredas, ele traz essa fala aí, resumindo muito, né, esse espírito que também está presente em Euclides da Cunha, em Graciliano Ramos, outros grandes que escreveram sobre o nosso sertão, e também no espírito do povo sertanejo, né, que infelizmente não é o protagonista, né, dentro dessas nossas narrativas literárias, porque elas são feitas justamente por intelectuais, né, e hoje é o dia da gente valorizá-los, né, também, apesar de seria bem legal se a gente pudesse também trazer, né, eu não tenho ainda essa pesquisa, mas uma pesquisa sertaneja, né, que a gente pudesse trazer a poética dos interiores do nosso Brasil. Mas, enfim, a gente vai invocá-la nesse momento. Hoje a gente vai tratar, então, de soberania alimentar. A gente vai reivindicar a comida como lugar. Isso é um passo bem importante para o nosso curso Comida de Pensar, para a gente poder deslocar o como a gente pensa em comida. Quando a gente pensa em comida, a gente pensa em algo. Então, aqui a gente está em pensar, ou a gente vai ser desafiado a pensar em onde. Uma viagem. Mas, enfim, vai funcionar daqui a pouco, vocês vão ver. A pergunta é: o que aprendemos com a poética sertaneja? E vamos falar de comida, memória e autonomia. Começando de trás para frente, né? Comensalidade, gente, é igual a autonomia. Tem uma conversa enorme para a gente poder travar a partir desse simbolismo da autonomia em relação à comensalidade. A gente tem essa máxima escravocrata
que negava ao ser humano escravizado a liberdade de plantar, de colher, de cozinhar, de comer. E a gente vê que isso retine hoje na nossa sociedade. É uma disputa de narrativa, não seria uma disputa de narrativa, né? Seria uma construção mesmo de científica, né? Era entender o quanto que eram autônomos os negros escravizados que aqui chegaram no Brasil, né, no momento da colonização, que foram trazidos, né, foram arrastados para cá. A ideia de autonomia, ela é questionada pelo Doria, por exemplo, Carlos Alberto Doria, baseado nas suas leituras de Cascudo, principalmente. Ele vai trazer uma questão de que o povo negro não pôde contribuir efetivamente com a formação da culinária brasileira de forma alguma. Apenas a partir da libertação do povo ali, a partir da abolição da escravatura. A partir dali, ele passa então a contribuir com os seus comércios de rua, né, com a sua cultura, com as baianas, tudo mais. Bem, essa visão do Carlos Alberto Doria, ela é muito desafiada. Inclusive, Camila também está fazendo aí, né, o curso com a Lourenço. A Lourenço é uma das que carrega consigo essa crítica muito dura a Cascudo e ao Doria, né? Principalmente no que diz respeito à leitura deles dessa contribuição africana, que desconsidera, por exemplo, a estética diaspórica, entendeu? Que já existia mesmo dentro da cultura escravocrata, porque o negro que for escravizado, ele nunca foi dócil, né? Como os escravocratas, os senhores de escravos falavam, né? Dócil, ou seja, o nome que você dá a animais é o nome que você refere às pessoas negras que foram escravizadas. A questão é que, de fato, por parte do homem branco, Carol, eu acho importante. Você também está fazendo as aulas da Lourenço? Já fez? Massa. Super importante. Lourenço, eu acho que você não precisa ficar reticente. Eu acho que a gente, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer para o nosso entendimento é que a gente não precisa ficar reticente em nada, sabe? A gente precisa ler, precisa olhar. Até porque, Carol, eu acho que vai te ajudar muito em você conseguir até confrontar a própria Lourenço, por exemplo, que ela traz. Entendeu? Para você mesmo entender que, realmente, nessa disputa aqui, eu estou começando a entender os pontos que a Lourenço está trazendo. E entender que a Lourenço, ela tem um lugar de fala diferente do Doria, obviamente. Então, isso é importante também para essa construção. Opa, como que o Doria está lendo isso? Ele é um camarada que, na verdade, ele tenta atualizar o Cascudo. É isso que é a função maior dele. Né? A ideia do Cascudo é assim, o guia, né, espiritual, metafísico do Doria, nesse sentido. Então, ele parte justamente daí. E essas observações dele são muito ligadas a justamente todo esse processo de uma construção modernista, né? Sim, são lugares diferentes de fala e de visões. Então, ele vem desse modernismo. O modernismo, apesar de ter sido um movimento super disruptivo, para usar um termo, né, do momento, apesar de ter sido esse movimento, ele foi um movimento também que não foi só nichado, como também foi super intelectualizado. Então, nesse intelectualismo, você fecha as portas para muita coisa da cultura popular, principalmente para essas contribuições que a gente tem trazido aqui, de modo até ainda muito sutil, né, eu diria, das contribuições das nossas populações negras e dos povos originários, né? Ou seja, de indígenas, de quilombolas e etc. Então, a gente já tem, né, a nossa inteligência foi toda formada excluindo esses povos de participar dessa produção intelectual. Então, é natural que a gente o faça nesse sentido, entendeu? E eu acho que é importante para a gente saber de onde ele vem, como que ele trabalha esses conceitos. De fato, Doria avança em algumas coisas em relação ao Cascudo, entende? Mas ele, obviamente, chega numa limitação em que ele não consegue mais, por conta até do olhar, do lugar onde ele está, da onde ele está vendo as coisas, ele não consegue mais acessar aquilo que
enfim, os seus olhos não o deixam ver. E ele tem uma postura que ele não está aberto para debate sobre isso. Né? Não sei se alguém aqui já tentou debater o caso Alberto Doria, mas é um debate basicamente inexistente, porque é ele no céu e você na terra, e a gente encerra por aqui, entendeu? Então não tem muito isso, né? Você normalmente as palestras Dória, eu já fui em várias, né? E elas começam a redundar nessa conversa que você vai ter muita gente perguntando coisas muito mais para maciar o ego do cara, ou então perguntas um tanto complementares, né? Dúvidas daquilo que ele quis dizer sobre tal coisa, mas nunca um confronto, porque quem o confrontava, ele logo perdia a paciência, já enchia o saco, tergiversava. É uma questão, né, boba assim, para a gente conversar. Mas é importante que a gente se coloque, porque a conversa apareceu. Né? Então, é bom, viu, Carol? Leia o Dória, ele tem muito a contribuir, a gente usou muito dele aqui no nosso Comitê de Pensar, mas igualmente a gente separou, né? A gente parou em alguns momentos. A gente chegou em algum momento que falou assim, não, o Dória não me ajuda mais a compreender isso. Por exemplo, essa ideia da autonomia do negro escravizado. A partir dessa leitura do Dória, pela minha própria condição de não ter essa vivência de povo negro, né, de não estar dentro desse, não participar, né, não só do movimento, que eu diria, né, de não ser negro, né, e tudo mais, isso faz com que a gente realmente olhe de uma outra forma. Então foi uma crítica que não me passou. No momento em que eu li sobre, poxa, realmente, o negro escravizado ele era tratado como um bicho. Ele não podia ter criado a feijoada, porque afinal de contas ele recebia uma ração que era pior do que a dos animais, né? E só que claro que até isso tem muito pouco dado para você conseguir chegar e assegurar que era desse jeito, e era desse jeito de uma forma unânime, né? De uma forma homogênea, né? Em todos os feudos, sabe? Então realmente assim tem muita coisa complexa ali. Até porque, gente, depois da abolição da escravatura, como é que assim, né, o povo negro recém-liberto, né, pelo menos na legislação, como é que esse povo já começou a fazer acarajé, roda de capoeira e tudo mais? Entendeu? Ou seja, eles carregaram alguma cultura que vinha lá dos tempos da invasão portuguesa. Ou seja, tem muita coisa para a gente poder buscar aí. Mas, claro, como a história do vencedor, como a gente já conversou, a gente precisa decolonizar essa história. E é esse esforço que a gente também tenta provocar aqui, a partir disso. De fato, a autonomia ela é algo muito importante. Não só muito importante, como ela é isso, é irmã da comensalidade. Veja, não há comensalidade sem quem o faça. Quem faça a comida, quem cozinha. Não existe comensalidade sem as mãos que cozinham. E para você ter as mãos que cozinham, você precisa passar adiante esse cajado da cozinha, a panela, a colher de pau. Precisa ir adiante. E ela só vai adiante a partir do momento que a gente se abre justamente para a geração de autonomia, que é algo que eu estimulo, né, vocês a fazerem, né, provavelmente já fazem, né, o pessoal que normalmente faz o curso de pensar já é uma galera que vem já muito mais interessada em mudar mesmo, né, a sua relação com a comida, com a mensalidade, com tudo. Então, provavelmente somos pessoas aqui nesse fórum que cozinham. Não estou falando que são pessoas que são chefes, tá, gente? Ou lá, entendeu? Fazem, sabe, de qualquer coisa. Não, mas são pessoas que são autônomas na cozinha, né? Que têm autonomia na cozinha do mesmo jeito que você tem, ou você desenvolve uma autonomia para limpar a casa, como eu já até comentei lá no início. Então, essa é a ideia da autonomia. A autonomia é você ter a liberdade de fazê-lo. Agora, a autonomia, quando a gente fala também nesse contexto, ela nos leva também para uma questão que é a autonomia de expressão, ou seja, de expressar a sua comensalidade. Aí são outras histórias. Essa eu acho que é a novidade que a gente começa a carregar para esse debate. Que a questão não é que o negro escravizado ele não tinha autonomia, portanto, ele não podia criar. A questão é
A comensalidade dá o seu jeito de acontecer. Entendeu? Tem um texto meu que eu escrevi que ficou datado, né? Mas eu gostei dele ter sido datado porque ele vai marcar um momento, né? Importante, eu acho que para todo mundo aqui. Por um acaso foi o texto mais lido do meu blog, assim. Não que o meu blog seja muito lido, assim, né? Mas eu tenho assim, um número de leitura muito doido. Que foi um texto sobre comensalidade e pandemia. Naquele momento, eu acho que estava chegando no Brasil essa história, sabe? Estava chegando no Brasil, não tinha nada fechado ainda, ninguém tinha nem se mexido. E aí eu escrevi esse texto que eu estava na Itália, morando lá, na minha bolsa, né? E eu me vi sentado numa cafeteria, cafeteria que eu frequentava, a cafeteria da universidade, inclusive, no centro da cidade. E a cafeteria, quando eu sentei lá na minha mesinha de sempre, né, tinha só a minha mesinha e mais uma outra. Um lugar que comportava 22 pessoas confortavelmente sentadas, foi reduzido para 4 pessoas. Numa mesa, 2, e outra mesa, 2. E aquilo ali me deu um mal-estar enorme, assim, sabe? E eu comecei a questionar isso, porque a partir desse dia, também foi muito marcado, a tal da zona vermelha, em que não se podia mais sentar dentro do estabelecimento comercial, tirar máscara e comer alguma coisa. Na verdade, nessa época, você não precisava usar máscara, né, na Itália. Doido. Pensando agora, você fica até meio que, caramba, como que eu sobrevivi? Mas, enfim, a viagem é essa, que questionei esse fato de, poxa, o que será da nossa comensalidade, já que os restaurantes tiveram que fechar, né, já que os encontros tiveram que cessar, né, e como que a gente o fará? Né? Então, ele fica muito marcado nessa época e essa é uma reflexão muito necessária para hoje. Mas a comensalidade dá o seu jeito. Dá o seu jeito. As pessoas fizeram encontros, chás da tarde e saidinhas com bebidas e drinks e tal, pelo Zoom, foi isso. A gente começou a se recriar e reinventar. Pode ser uma comensalidade, sim, ainda aqui virtual. Vai acontecer. Então, do mesmo jeito que vai acontecer, ela supera. Então, superou-se. A contribuição do negro, então escravizado, é real na cultura brasileira, na conjunção dessa cultura brasileira, na formulação dessa culinária, principalmente, que a gente tende a entender que é apenas nichada naquele contexto de Salvador, sabe? Ou seja, cultura afro-brasileira não é Salvador, gente. É Brasil, sabe? Essa influência está em todos os lugares do Brasil. Você vai encontrar de norte a sul, de leste a oeste. Você vai ter a influência também da culinária africana e diaspórica por conta dos seus modos, com dessas tecnologias que passaram a existir, né, nesse processo. Enfim, até hoje, na nossa sociedade, então, a gente fica nesse dilema da comensalidade e da geração de autonomia, que é o objetivo, talvez, da gente, desse despertar para pensar a comida. Entender que a comida ela não é só aquilo que a gente coloca na boca, mas também é o processo que a gente dedica a produzi-la e a compartilhá-la também, que é a comensalidade, como a gente falou lá no início do nosso curso. Beleza, gente? Lá vem eu, mais uma vez, com uma linha do tempo. Antes disso, queria só perguntar, vocês conseguiram ver a aula da Tainá, gente? Eu já tinha perguntado isso também. Conseguiram ver direitinho? Tava legal? Me contem aí. Legal. Camila, viu? Gente, legal, Maria Luísa. Assista e me fale o que vocês acharam depois, tá? Vou separar um lugar na próxima aula para a gente poder conversar rapidinho sobre essa aula dela, que eu acho que é importante para o nosso contexto, tá? Para a gente tentar bater a bola aqui no nosso encontro ao vivo, tá? Só para a gente poder tentar pontuar algumas questões que talvez possam ter ficado complicadas para vocês, ou então que vocês gostariam de expressar, né, uma opinião e tal. Beleza? Fazer um comentário. Ótimo. Voltando aqui. Não podemos falar sobre comida sem passar por essa ou por esse entendimento.
sem conhecer e sem relevar o fator fome. A fome, gente, é um aspecto muito importante para você pensar a gastronomia. Sim, não é só a alimentação, é a gastronomia. Ela precisa considerar a fome. Ontem participei de um GT do Ministério do Turismo, grupo de trabalho para a região Centro-Oeste. Está rolando, né? Todas as regiões vão ser contempladas. É um GT para desenvolver um plano nacional do turismo. E foi bem interessante no grupo, né? E foi quase uma unanimidade, né? De falas que tivemos, né? Um grupo super diverso, assim, apontando o quão frustrante será esse plano nacional de implementação, né? Do plano nacional do turismo, considerando o momento político que temos hoje. Muito bem que é uma iniciativa do próprio Ministério do Turismo, né? Do próprio governo federal, que obviamente continua funcionando de algum jeito, né? Você tem servidores que estão ali empenhados, você tem alguns cargos técnicos ainda que sobraram, e nesse caso foi bem interessante a gente poder contribuir para o desenvolvimento da política pública. No entanto, ficou muito claro que quando a gente fala em turismo gastronômico, turismo e gastronomia, a gente está falando muito de uma parcela da sociedade, ou a gente está falando para uma parcela da sociedade e de uma parcela da sociedade, onde o problema fome não existe. Só que o turismo gastronômico, se a gente for pensar como turismo, e se a gente não quiser o turismo gentrificado, como é esse turismo que talvez se espera, né, a partir da elite, assim, é um turismo que é natural, como toda parte do mundo, sabe? Os lugares são lugares, as pessoas são pessoas, os negócios são negócios, e você está lá para experimentar aquela comida, e não importa se é na periferia, se é no centro, sabe? Então, a gente acaba desmanchando muito essa ideia de periferia e centro quando a gente faz turismo, né, para os outros lugares, e a gente fica reticente quando é para o nosso lado. Tá? Eu não vou me estender nesse negócio do turismo gastronômico, não, mas só para falar aqui. A gente não pode pensar no turismo gastronômico sem resolver o problema da fome. Então, não adianta fazer um plano nacional de implementação do turismo gastronômico e deixar até o pequeno produtor, o agricultor, da agricultura familiar, passar fome, entendeu? Porque ele tem que vender tudo que ele faz para poder, enfim, viver da subsistência apenas, entende? E isso é um problema, né? O governo, inclusive, é um governo que joga contra, né, o outro time, né? O time da monocultura, o time do agronegócio, etc. Então, assim, existe essa contradição imensa, né? Como é que você fortalece um turismo gastronômico natural, das nossas belezas, paisagens, dos nossos lugares, sem fortalecer os próprios lugares e as pessoas? E, principalmente, sem primeiro matar a fome dos seus. Então, gente, a fome é uma parte muito importante da gastronomia. Então, é por isso que a gente vai convocar aqui uma conversa sobre ela. E aqui eu vou fazer aquela minha linha do tempo, né? Gosto de fazer as linhas do tempo, você já sabe. Nas linhas do tempo, né, essa aqui é uma que eu montei assim pensando nisso, na consciência de fome e fartura, porque elas são cíclicas. Fome e fartura sempre andaram muito juntos, tá? Tanto para a finalidade de, de determinação ou distinção de classe, como também para o jogo político, né? Ou como um flagelo mesmo, né? A fome principalmente. Mas a fartura também vinha junto. Tá? Então tiveram momentos de fome que foram fomes realmente de maior relevância, né? Porque foram fomes epidêmicas, não localizadas em populações pobres apenas, miseráveis, digamos. Mas também você tem a consciência de fartura. Enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa linha do tempo, super simples, mas vocês vão entender tranquilamente. Começando aí por essa ilustração, né? Essa história, né? Essa parábola, ou talvez tenha acontecido, porque reconheceram que José do Egito, né? Que fora governador do Egito em 1800 a.C., mais ou menos, que de fato ele foi uma pessoa real, mas eu me apoio aqui no relato bíblico da história de José do Egito. Não sei quantas vocês conhecem, né?
essa história, mas a história de José, filho de Jacó, tinha vários irmãos, né, 2 irmãos, e ele era o filho preferido do pai, né? E como filho preferido do pai, ele fora vendido como escravo diante da inveja dos irmãos, né? Foi uma história assim, e mandou ele lá para o Egito, né? Ele foi vendido como escravo e ele foi lá ser escravo no Egito. Enquanto escravo no Egito, ele estava até preso, parece, na cadeia, o faraó teve um sonho que o perturbou. E quando José ouve o sonho a partir de uns guardas assim, ele fala que conseguiria interpretar esse sonho dele, né? E quando ele interpreta o sonho para Faraó, eis que acontece exatamente aquilo que ele previa no sonho. O sonho, o que era? Haviam vacas magras, magérrimas, esqueléticas, e que estavam se alimentando de vacas gordas. Então, esse sonho bizarro era esse, né? O que significa? Vacas magras comendo as vacas gordas. E José interpretaria que isso significaria, eram 7 vacas, né? Significaria que haveria 7 anos de fartura, que logo seriam interrompidos por 7 anos de completa escassez, ou seja, de fome. E isso permitiu que José elaborasse, fosse, né, alçado a uma posição real, e elaborasse um plano de subsistência, né, que envolveu, por exemplo, você estocar alimentos para essa grande fome que viria a acontecer. É claro que a gente pode se apoiar em outros, né, relatos também. Também temos muito acesso, como o da cigarra e da formiga. Tudo bem que da cigarra e da formiga, né, o pessoal usa muito para poder justificar a meritocracia a partir disso. Mas pode justificar essa compreensão de que a formiga estoca o seu alimento para, durante o inverno, elas poderem subsistir e depois, no verão, elas voltarem à vida, né, na primavera. Quer dizer. Bem, 1800 a.C., você já tinha, então, provavelmente no Egito, um momento de grande fome e um momento de grande fartura. Depois, você vai ter, depois de Cristo, aí a gente já, Império Romano, a gente tem Carlos Magno, né? Carlos Magno, ele implementa isso que fora chamado de economia moral, né? A economia moral de Carlos Magno, ela foi uma economia baseada justamente no flagelo da fome. Houve uma grande fome, né? E para não pegar mal para o seu reino, porque eu estou cortando a conversa, né? Talvez reduzindo ela a só um naco de compreensão do que tudo significou esse império, mas, em outras linhas, ele institui essa ideia da economia moral, que seria para entender o seguinte: se há fome, se há miséria, é porque o povo está fazendo alguma coisa errada. E a ideia dessa economia é porque ele sairia por cima como o cara que ia providenciar o resgate do povo, justamente pela fome, pela ausência, ele ia poder, então, de uma forma heróica, né, resgatar o povo dos seus pecados, digamos assim. Existe uma confusão ali no Império Romano, que é a confusão básica, né, que acompanha a nossa história, de interesses da igreja, ou espirituais ou religiosos, né, no limite, com os do Estado. E essa ideia de Carlos Magno foi justamente para se aproximar do povo de uma forma populista, mas sem resolver o problema de fato, né? Ou seja, era apenas moral. Por quê? Porque, obviamente, essa fome aqui registrada, ela não foi causada por nenhum fato novo, uma pandemia, por exemplo. Não foi causada por isso, ela foi causada justamente pelas condições precárias, pelas altas taxas e pela péssima distribuição de renda, ou até inexistente. Então, isso afundaria o reino e seria resgatado justamente por esse resgate das próprias pessoas que estavam padecendo de fome. Uma outra grande fome é essa situada em 1315. Esse ano foi muito marcado, né, na Baixa Idade Média, né, por um período de grande fome. E aqui a gente está situando essa grande fome justamente no Império Romano também ainda, tá? No Império Romano, né? Nessa alçada que a gente tem aí, né, da Península Ibérica, mas
mas a Europa Ocidental como um todo, né, e norte da África. Então a gente vai ter uma grande fome acontecendo também nesse período de 1315. E aqui você começa também a reconhecer que as fomes estão associadas a grandes pestes, porque também essa fome na Baixa Idade Média, ela ocorreria associada justamente a uma epidemia, se não uma pandemia, né? Não sabemos por conta do fenômeno localizado. Então, veja, estão relacionadas. Entendemos que a crise sanitária e a fome estão intimamente ligadas. Olha só que doido. Né? Se a gente tivesse conhecido, né, o que aconteceu em 1315, a gente não estaria passando por isso em 2021, não é isso? Ou não, né? Como ninguém ouve historiador mais, né? É um bando de vagabundo, então acontece que a gente não consegue considerar o nosso passado para poder emendar ou resolver as coisas do presente e do futuro. Até porque aí vem interesses também que estão por trás. O outro momento dramático, e aí a gente traz a história para o Brasil, no Brasil, um momento muito dramático foi a seca do Noventinha, 1890, né, na década de 90, século XIX, finalzinho, última década. Você teve essa grande seca no sertão nordestino. Não foi só nordestino, né? Nordestino porque a gente hoje entende as coisas como regiões, mas o sertão inteiro do país, que chega até Minas Gerais, expande até Tocantins, né? Até o Goiás tem um pouco de sertão, não é isso? Então você vai ter esse sertão sofrendo uma seca brutal e você tem uma grande migração de pessoas para os centros da cidade. É um momento também de transformação em que a cultura brasileira começa a ser mais urbana do que rural, né? Ainda não como seria, né, no grande êxodo que aconteceria no século XX já, mas nesse momento já começaria o êxodo. Só que era um êxodo, enfim, feito em condições super precárias. A gente está falando de um governo absolutamente ausente, né, e distante dessas questões, sabe? Logo iria começar uma fase muito cruel, se não aí já, né, do coronelismo, que também impactaria profundamente, né, amplificaria, né, esse fenômeno que aconteceria em 1890. Muita gente passando fome, então, no Brasil. 1930 foi justamente o ano, mais ou menos, tá, gente? Eu só coloquei como uma grande conscientização, 1930, justamente porque foi o ano em que passa a existir, começa a ser criado órgãos de controle, de fiscalização e de solução, né, em nível global para a questão da fome. Então, pela primeira vez, a fome se torna uma questão que une as nações, mas une com o objetivo de solução, de resolução. Então, 1930 foi essa grande conscientização, acontece na Austrália, né, a partir de um encontro, alguma coisa assim. Muito tempo depois disso, na década seguinte apenas, iria ser inaugurada a FAO, né, pelas Nações Unidas, que regeria, né, essas relações de alimentação no mundo. Né? Então você tem a OMS também surgindo, né, e você tem esse fortalecimento tanto da crise sanitária, do combate à crise sanitária no mundo, como também uma conscientização do flagelo da fome, sobre o que isso significa, né, o impacto dele na economia. Sempre todo mundo preocupado com a economia. Né? A pessoa está morrendo de fome, mas, eita, né, não vou poder ir para a Disney. 1968, é onde eu vou parar, é um momento bem interessante também, bem peculiar, porque é onde cria-se o imaginário da escassez centrado no continente africano. Veja, imaginário da escassez, isso é importante a gente colocar, eu acabei pulando. 1890, o imaginário da escassez, ele nunca vai sair ou nunca vai se deslocar do sertão. O sertão será, a partir de 1890, da seca do Noventinha, será o sinônimo da escassez, da fome, né, daquele sol ardido, sabe? De um céu, né, branco, enfim, de noite de luar também. Mas, enfim, esse imaginário ele começa a ser construído aí. E a gente começa a ter também um imaginário sobre o continente africano, sendo esse continente
que reúne, né, os principais problemas de saúde, né, sanitários e também de fome, principalmente a partir da crise de Sahel. A crise do Sahel é aquela região da, da África, né, da África meridional ali, né, não central, mas mais ou menos central, pegando de oeste a leste do continente, onde você vai encontrar ali Nigéria, Gana, Senegal, né, alguns países passando ali pelo Chad. Você vai ter Sahel passando por uma grande crise. E ali é uma das áreas mais populosas, né, da África. Então isso chama a atenção do mundo. É o primeiro grande projeto, né? Os grandes projetos humanitários, eles começam a mirar a África como um locus de resolução, né? de ajuda, né? E a partir daí começam, né? Nesse ano, inclusive, foi o Woodstock, não tem nada a ver com isso, mas logo depois você começa a ter os concertos, né? Para poder levantar fundos para ajudar a África. O mais notório deles vindo alguns anos depois, né? 2 décadas depois, que foi o Live Aid, do qual participou o Queen, por exemplo, né? Que tem até esse trecho do Queen participando do Live Aid para socorro, né, ao povo africano, socorro financeiro, inclusive. Ele foi feito em 1985, mais uma vez para socorrer a África. Então, isso participa tanto do nosso imaginário que se torna até um termo usado, né? Um termo absolutamente preconceituoso, né? Mas um termo usado. Ah, vou ali ajudar crianças na África. Ah, você está jogando comida fora, então enquanto tem criança na África passando fome, não tem essas máximas populares que se usa? Pois bem, ela parte justamente dessa concepção, desse construto imaginário que a gente tem a partir final dos anos 60, com essa crise. E a gente não olha para o nosso próprio umbigo, a gente fica preocupado lá com a África. Um dia desse apareceu uma propaganda de um coach para mim, não sei porque que voltou a aparecer propaganda de coach para mim, do coach falando, né, que ele quer que as pessoas fiquem milionárias, como ele, para elas poderem ajudar mais o mundo, né? Engraçado isso. E aí ele fala, olha, só com isso aqui que eu fiz, eu já construí não sei quantos poços artesianos na África. Eu assim, pô, velho, entendeu? É aquilo, né? Ele vai para o lugar comum. A gente não sabe nem se é verdade. O que a gente sabe é que ele usou aquilo que fala, né, a linguagem popular, que a gente entende e que mexe na nossa concepção imaginária, que é, se a gente está falando de África, a gente está falando de fome. Obviamente, a fome, gente, escassez na África, crises imensas, disputas, né, guerras, guerrilhas, ditaduras acontecendo. Só que a gente não pode sabe, diminuir o continente africano com toda a sua beleza, potência e cultura, né, a isso. E o construto de que a fome tem aquela cara apenas, né, da criança negra, esquelética, nua, adoecida, que pode despadrão móvel, não poderia ser fome, exato. E se não tem fome em outro lugar, para que política social? Exato. É importante que a fome esteja longe, né, da gente. E, Carol, no ano passado, a Adriana Salai, ela tem um projeto, né, bem legal lá em São Paulo, né? José Raimundo Ribeiro do Surlane ministraram um curso gratuito sobre fome no Brasil. Uou, que massa! Não soube. Não soube. Bacana, Carol. Valeu. Será que tá no YouTube ainda esse negócio? Se tiver, a gente pode ir lá dar uma indicação. Ah, ótimo, então. Vamos procurar, gente. Quem tá vendo aí já pode. Ah, compartilhe. Obrigado. Massa. A fome. Que são duas as fomes. Essa foi a grande sacada, né? Na obra de Josué de Castro, perdão, A Geografia da Fome, que infelizmente é um livro atual. Infelizmente, a gente ainda pode usar esse livro como referência. Josué de Castro provavelmente ia ter uma segunda morte se soubesse disso, porque como assim, né? Um livro escrito assim no ápice do êxodo rural para a cidade, você vai ter então um livro falando sobre a fome e a miséria, que é uma geografia da fome de fato, ele entrega isso.
e que em 2021 a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando dessa obra dele e a gente está vendo que a gente não avançou. Pois Josué de Castro ele traz um contraponto que é bem interessante, são as duas fomes. No próprio texto do Geografia da Fome há esse capítulo, é um prefácio, na verdade, do livro, falando sobre essas duas fomes, que, para o nosso entendimento aqui, são as que vão que nos ajudam a compreender um pouco esse nosso mundo. A fome orgânica, ela traz uma situação física, biológica, de escassez substancial de nutrientes, de alimento. Enquanto a fome política é resultado de um passado histórico sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. Veja, primeiro a gente precisa notar que na fome orgânica, a gente logo reconhece que há uma interdependência, como a gente viu aqui nessa linha do tempo, entre fome e saúde sanitária da população. Não é só uma questão econômica, mas tudo isso é por parte de uma questão econômica. Se você não tem saneamento básico, a chance de você levar essa população para a vulnerabilidade, né, do flagelo da fome é muito grande. Então, essa é uma fome. E, para José de Castro, são duas as fomes que a gente precisa aplacar. Uma que é essa fome orgânica e a outra que é a fome política. A fome política é justamente ligada a esse surto de urbanização, que faz com que as maiorias sejam marginalizadas. Olha aí, a conexão com aquela nossa conversa que a gente teve sobre Le Goff e a cidade medieval acontecendo aqui na prática. Então, a crítica é: existe uma fachada de república apenas, não existe uma república. Por quê? Porque existe um conflito. Existe um passado que está em luta, existe um quadro natural que ele nunca vai se harmonizar, justamente porque a gente tem fome política, a gente tem fome de compreensão e de participação dessa esfera de decisão, não no sentido de só de militância, tá? Mas no sentido de consciência, no sentido de compreensão dessa fome, de entender que estamos passando fome política, temos esse desejo. Só que o que acontece? Com a marginalização das maiorias, eu gosto muito desse termo, a cidade ela não deu conta de receber a maioria. Então ela expulsa a maioria do seu centro e ela vai criar um outro lugar que não é mais o rural. Ele não manda a população rural de volta para onde veio do êxodo. Ele vai marginalizar, ele vai colocar realmente em lugares que são tão precários ou mais até do que os lugares dos quais essas pessoas vieram, fugindo daquele problema que elas estavam fugindo, que era a falta de saúde sanitária e a fome. Pois elas voltam à margem, voltam à fome, voltam à crise sanitária igualmente. E essa é uma solução que ela é política. Ela não é mais de você colocar um prato de comida na frente da pessoa. Ela é uma fome, de fato, de você encampar uma política pública que possa dar conta de, no final, né, ou como consequência, colocar comida na frente das pessoas, todos os dias, todas as refeições, de preferência. E hoje a gente começa a discutir a comida do futuro. Legal. Paramos aqui na primeira parte da aula, né, que é falando sobre, estabelecendo, né, umas questões sobre fome e tal, escassez, para a gente poder tentar imaginar agora o que vem a partir de agora. O que acontece depois que, beleza, a crise está posta. Somos famintos politicamente e somos famintos de nutrientes. E o que está sendo feito de nós? A comida do futuro, gente, não é uma novidade, tá? Opa, voltou, pare aí. A comida do futuro não é novidade. Comida do futuro sempre houve. Porque essa ideia de comida do futuro, ela parte de uma concepção de que no futuro as pessoas vão comer coisas que são mais práticas ou coisas que são mais corretas, né?
E você tem várias contradições nesse meio. O Fordismo era uma solução da comida do futuro, né? A produção em escala. Vamos produzir em escala, vamos fazer aqui, né? É o espírito da Revolução Industrial, né? Vamos escalonar, vamos vender, vamos fazer o mesmo produto, do mesmo jeito, né? Sem diferença, tarará, vamos criar a famosa consistência. Gente, não há nada mais grave para a gastronomia, perdão, há várias coisas mais graves, tá, gente? Mas eu acho muito grave para a gastronomia a ideia de consistência. Consistência se tornou uma grande palavra, uma grande busca, né, principalmente na indústria. A indústria sempre foi atrás de consistência, enquanto a gastronomia ela acontece por causa da falta de consistência. Entende? Veja, se um bicho não é diferente do outro, se uma planta não é diferente da outra, se uma safra não é diferente da outra, tem alguma coisa errada. Então, o mesmo resultado você não quer ter como processo, o final do processo gastronômico. Entendeu? Ah, eu quero sentir aquele mesmo sabor de infância. Isso é uma coisa, né? Aquele tempero da minha mãe, da minha avó, tarará, tarará. Você tem essas fórmulas, né, que a gente sempre cunhou, né? Mas a gastronomia, ela tem muitas diferenças. Se a gente pega no restaurante, a ideia de você buscar uma contra-consistência é muito importante como resultado estético. Tá? É claro que você vai ter a consistência de a carne sair sempre do ponto, né? As folhas serem sempre fresquinhas, os cubinhos serem cortados sempre quadradinho, né? Os brunoise da vida. Então, isso pode acontecer como consistência, mas a consistência que a gente está falando aqui é de resultado, esse resultado estético. Pude participar de uma conversa com esqueci o nome do camarada, bicho, que é um degustador de cafés, um americano. Ele foi lá em Polenzo, em 2019, para falar, né, sobre degustação de cafés e tal. E ele fala sobre a experiência dele na fábrica da Dunkin' Donuts. Na fábrica não, né, no espaço lá de testagem de cafés, né, na degustação mesmo. Ele participa da degustação do café do Dunkin' Donuts. E o café do Dunkin' Donuts, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos ele é notório por ser um café mediano, assim, sabe, medíocre, né? Um café, né? Aqui no Brasil também, eu já tomei esse café do Dunkin' Donuts aqui. É um café, assim, não tem nada demais, não é um bom café, mas também não é nesse café da vida. É uma coisa também horrível. É um café, né? Se você estiver precisando, beleza, ele desce tranquilo. E ele, no trabalho de degustar o café, ele experimenta um café. Ele fala assim: olha, eu não sei se eu fiquei doido, mas esse pode ter sido o melhor café que eu já tomei na minha vida. E aí o camarada do Dunkin' Donuts virou para ele e falou assim: então pode jogar fora. Porque é exatamente isso que a gente não quer. A gente não está querendo o melhor café. Porque a gente quer o café consistente. O café consistente é aquele café que vai chegar no público final e ele não vai ver diferença entre o camarada que tirou lá na loja, na franquia brasileira da rede americana, entendeu? Com o que ele tomou lá nos Estados Unidos. Então, ele não quer essa diferença. Porque ele não quer que alguém tome o café e ache o café sensacional. Porque a próxima vez que ele tomar, o café vai estar horrível. Né? Então, essa é a ideia da consistência por parte da indústria. Por isso que você tem os segredos industriais, né, as fórmulas da Coca-Cola, né, esses mistérios todos, essa disputa, parará, justamente por causa disso. O imperativo é a consistência. Esse imperativo é o que monta ou que gera o imaginário não, que gera a própria formulação do negócio chamado McDonald's, que era só uma lanchonete que se beneficiava de um produto industrial interessante, né, que mecanizava o processo de montagem dos hambúrgueres, né? Quem assistiu aquele filme do... Como é que é? O nome do filme, gente? Fome de Poder, né? McDonald's. Pode ver, né? Eram dois irmãos que tiveram essa sacada, fizeram isso e tomaram aí uma banda de um camarada muito doido.
paladar para o melhor café não seria também um paladar treinado e apto a perceber complexidades que, no senso comum, seriam interpretadas como defeitos? Não, certamente. Certamente seriam. Mas veja, o paladar do senso comum, ele é altamente perceptivo, tá? O que ele está falando aqui, que esse degustador falou, não foi assim. O que o cara da Dunkin' Donuts falou, ele não falou assim, o meu cliente vai sacar que o café é uma delícia, entendeu? Ele pode não ter esse entendimento de uma forma consciente. Essa que é a questão. Sabe? O problema dele é que ele não quer se abrir à possibilidade de alguém conseguir ter essa sacada. E depois reclamar e processá-lo, porque não está com o mesmo gosto. E aí vem a cultura americana muito forte, né, do jurídico, né, da disputa litigiosa, falando. Né, provavelmente tem muito disso aí também. Sabe? Enfim, é uma questão. Pode ser interpretado com defeitos, mas a questão não é se tem defeito ou não tem. Seria o cara não vai ter a mesma experiência. A gente quer que ele tenha sempre a mesma. Que ele tome aquele café e eu não estou preocupado com a primeira impressão dele sobre o café. Eu estou preocupado com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, que precisam ser iguais, precisam dar conta da primeira impressão. Né? Então, é isso que ele está querendo se proteger. Precisamos de um café medíocre, entendeu? Para ninguém exigir demais da gente e a gente não conseguir entregar isso. Sabe? Então, a ideia de mediocridade, aliás, ela se estabiliza no McDonald's. Né? McDonald's, eu acho que a gente pode concordar aqui, gente, não tem problema você gostar de McDonald's, pelo amor de Deus. Pode gostar de McDonald's. Mas é medíocre, entendeu? É medíocre, é um troço que é esquisitaço, assim, em termos de sabor mesmo, sabe? É molho ácido demais, é aquela bolacha de carne que é esquisita, que não é bem assada, você não sabe o que tem lá dentro, sabe? Um cheiro que é muito, muito doido, né? Um cheiro característico do McDonald's. Você pode até, não sei quantos de vocês já tentaram reproduzir McDonald's em casa. Eu reproduzi um Big Mac. Fiz o meu Big Mac caseiro. Gente, foi um hambúrguer delicioso, só que não tinha nada a ver com o Big Mac. Claro, tinha a ver. Você comia e fala assim, realmente lembra. Mas eles têm algum produto esquisito lá que eles colocam que dá aquele cheiro particular do McDonald's. Quando você passa, você sente o cheiro e fala, eita, esse é cheiro do McDonald's. Não é isso? É segredo industrial. A indústria ela tem suas fórmulas de aplanar tudo, de fazer uma terraplanagem geral, né, na produção para que aquilo saia consistente. Isso é o efeito também da McDonaldização. McDonaldização é um termo que foi usado, né, pelo... esqueci o nome do autor, gente. No livro A História da Alimentação, que eu já citei algumas vezes, o artigo sobre McDonald's, né, sobre a McDonaldização, é assinado por esse pesquisador. A Santi Santa Maria também usa, assim, a partir dele, tá? A galera usa a partir desse texto. Se tornou um fenômeno mesmo, né? A ser referido como McDonaldização. Porque a McDonaldização não foi só do McDonald's, né? Foi o espírito do McDonald's que influenciou toda a rede de alimentação fora do lar, né? Informal, né? O fast food, né? No limite. E a McDonaldização ainda tinha, por um lado, né, essa necessidade de ter um sabor, né, de ter alguma coisa que vai despertar esses sentidos. O que não aconteceria logo em seguida, quando alguém aventou a possibilidade de, ora, a gente, a partir dos anos 80, não vai mais comer, porque a pílula do astronauta já estará suficientemente desenvolvida e a gente não vai precisar mais comer nunca. A gente basta tomar a pílula do astronauta. Então, essa era uma máxima que circulava na indústria, ainda tomada, né, pelos auspícios humanos, né, da tecnologia astronáutica que levou o homem à Lua, né, e todas as teorias da conspiração que vêm a reboque disso. Então, ainda tomado por esse espírito, a ideia da pílula do astronauta se tornou, de fato, uma possibilidade real. Né? Você tinha um apontamento para o futuro de que você precisaria desenvolver ou se adaptar a esse futuro com pílulas, enfim,
Não sei se a gente avançou até nisso, né? Tem muita comida aí que não tem gosto de nada, né? E a gente come para poder encher a barriga e funciona como a tal da pílula do astronauta. Mas a pílula do astronauta foi um grande fracasso industrialmente. Não era escalonável e não era nada. Não funcionaria. Por quê? A resposta está no palato, né, mesmo? Não só no palato. Eu gosto de responder a partir desse gráfico, dessa ilustração, que são as dimensões de produção e do consumo. Toda a nossa forma de se relacionar com comida passa por essas duas dimensões. Uma é a dimensão da produção, que é essa da parte de cima. E a segunda é a dimensão do consumo. A produção ela está pensando em 3 etapas. E aí já está falando de uma sociedade de agora, gente, pós-industrial. A industrialização, que é uma realidade, está feito, está posto. Comércio exterior, né? Enfim, importação, exportação. A industrialização, que vai resultar, né, no processo de racionalização, que seria não é de racional, né? Muito mais de você racionar, né? De racionação. Como é que é? Não sei. Qual que é o termo, gente? Depois eu olho no dicionário e escrevo melhor, porque racionalização não é exatamente. É de você criar rações, ou seja, porcionar. O porcionamento ele vem para poder resolver um problema que é um problema de produção. Porque a industrialização resolveu um problema, que é gerar a escala. O outro problema que apareceu e que foi resolvido pela via do racionamento. Precisou-se racionar. Então, precisamos ter porções para vender nos supermercados que sejam deste tamanho aqui. Né? Eu não sei se vocês acompanharam um meme aí, gente, porque eu fico vendo meme, né? Não tenho tempo mais para ver filme à noite, assim, de boas, né? Então tem que ver meme, assim, que resolve parte do processo de desapilação. Ou então quando tem jogo da NBA, que aí eu fico, entendeu? Ligado. Mas esse processo de racionamento ele vai acontecer de uma forma muito engraçada, né? E alguém ilustrou falando isso, falou assim, poxa, o miojo, eu não saberia dizer, porque a última vez que eu vi miojo eu tinha, sei lá, 18 anos. O miojo, ele é um problema, porque ele vem com aquele pacotinho, aí o camarada está falando assim, que se você comprar um, é muito pouco, eu vou ficar com fome. Mas se comprar 2, é muito, e eu vou desperdiçar. Então alguém tinha que inventar um pacotinho que fosse 1,5. Essa foi a brincadeira que foi postada, né, como meme. E isso me deixou pensando, falando assim, olha, tá aí. Esse é um processo de racionar, de porcionar aquilo que a indústria está te oferecendo. Ou seja, eu preciso acertar a sua característica de como você vai consumir aquilo. Então existe todo um estudo, né, para poder, quem fez gastronomia aí sabe disso, né? Todo um estudo que foi feito para saber quanto que as pessoas consomem, quanto que é o ideal para você colocar num prato de comida. Então isso já servia à indústria há muito tempo. Qual o tamanho da porção que você precisa fazer, desde o saco do salgadinho, que tem 75% de ar, enfim, a lata de ervilha, sabe? Então a gente tem esse porcionamento, que funciona também para aqueles grandes, né, latões de várias coisas que são, por exemplo, para vender no atacado. Então não faz sentido a pessoa comprar um monte de latinha pequena quando tem uma latona grandona para ser usado de óleos. Então esse é a questão de racionamento. E o outro, terceiro, é a funcionalização. Quanto que é funcional essa solução para quem você está vendendo? Então, a dimensão da produção vai levar em conta, né, esses 3 processos. Só que ela será confrontada em seguida pelas dimensões do consumo. Até a funcionalização, a pílula do astronauta é a grande evolução para o final do século XX, né, para os anos 80, que foi um ano assim, uma década, né, em que tudo era o futuro. Era uma década que todo mundo esperava pelo futuro ou espelhava o futuro, né? É o ano do De Volta para o Futuro, né? A década do De Volta para o Futuro, e previu os skates sem rodinha e que voavam, né?
Enfim, você tem, então, essas dimensões da produção que a pílula astronauta se encaixaria perfeitamente, a não ser quando passada pela peneira das dimensões do consumo. Por quê? O primeiro acesso do consumo é o do sabor. Não adianta. Não tem como driblar o paladar. A estética do gosto, ela vai acontecer. Sentir o gosto faz parte do nosso querer viver, inclusive. Então a gente não come, ao contrário do que você tem aí, né, o próprio prefeitinho que virou governadorzinho e que resolveu falar que pobre não tem paladar e precisa comer ou pode comer ração, não foi isso? Isso não existe, gente. Ele pode não ter paladar, talvez, mas as pessoas têm paladar, qualquer uma, independentemente de classe social. Sério? A Farinata fez isso, gente? Caraca. Cara, enfim, comida é comida, né? Se você fala assim, a gente precisa de uma solução para a fome, ou para as escolas, ou para a merenda, ou para qualquer coisa, gente, a solução é muito simples. Agricultura familiar. Quem produz? Gente do campo. Vamos no campo e a gente pega comida, acabou, coloca na mesa das pessoas. Não tem um outro caminho, entendeu? Sabe? Não tem o que inventar para poder encurtar essa relação entre campo e a mesa, e o nosso prato, não é isso? Então, o primeiro acesso dessa dimensão do consumo é o do sabor. O segundo é o da saúde, porque a gente também come pela saúde. E quando eu falo pela saúde, gente, eu não estou falando que todo mundo aqui Solente Green é sensacional. Sim, sim, Camila. Obrigado pela. Pô, cara, olha só, vocês estão me ajudando a construir esse curso também, entendeu? Eu vou usar o Solente Green nesse momento. Colocar um trechinho lá para a galera. Obrigado. Porque agora não vai dar para procurar e achar. Tem que ver, né? De novo. A dimensão da saúde, ela não é, aqui nesse sentido, não é a dimensão fitness, pessoal. Não estou falando disso, não estou falando de porque as pessoas se preocupam com o corpo, com o que vão ingerir por conta dos nutrientes, da funcionalidade. É porque a gente sempre se preocupou com isso. A gente não come demais. Já repararam isso? Não, eu não posso comer demais. Eu exagerei, beleza, mas aí eu vou tomar um chazinho de boldo. A gente não tem esse negócio? Isso é a nossa saúde falando. A saúde vai conversar por meio do corpo. Se você está se sentindo mal, né, enfim, engasgado, está doente, você não vai necessariamente querer ir para um rodízio de sushi, entendeu? Você vai preferir uma canja, porque você acessa aquele lugar como um lugar de recuperação, como um lugar de cura. E a comida é cura, gente, também. A gente tem essa dimensão da saúde em nós, é porque nossa situação colonizada, né, pós-colonialista, ela nos relegou, né, esse passado sem passado, sabe? Ou seja, tirou da nossa ancestralidade, que para a gente comida era cura. E eu não estou falando de medicalização, tá? Alimentar, gente, pelo amor de Deus. Medicalização é outra história, que eu não vou entrar aqui não, porque eu acho chato demais. É só sobre isso. Mas, enfim, se vocês quiserem também provocar essa conversa, a gente pode tentar ver como faz. Mas a ideia da saúde é essa ideia de que a gente está preocupado com o que a gente ingere. Por isso que a gente não ingere veneno, por isso que a gente não ingere coisa que ofende o nosso paladar. Né? Sim, nutricionismo. Eu nunca li esse livro, cara, mas já me indicaram várias vezes. Acho que eu vou precisar recorrer a ele. Só que eu não posso fazer isso agora, porque senão vai zoar meu texto do doutorado todinho. Eu tenho que me ater às coisas que eu, nesse momento, estou sabendo. Não vejo a hora de procurar saber novas coisas. E comodidade. É a terceira dimensão do consumo. A comodidade. Você passa a consumir também pelo quanto é cômodo. E aí, sim, é o único lugar onde a pílula do astronauta poderia dar certo, porque é cômodo você tomar. Só que como ela não passa pelas outras, ela não gera um consumo, não gera. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus, imagina uma geração, um povo, né, dependente de uma pílula, sabe? Aí é medicalização levada ao extremo. Joia, gente? Esse panorama é para a gente entender, então,
como que nosso imaginário foi afetado e como ele foi, como que eu posso dizer, manipulado, né, para isso que a gente é hoje e como que a gente sente e pensa. Agora vamos entrar na parte mais lúdica da nossa conversa e invocar, de fato, o tema da soberania alimentar. Ou, como eu costumo dizer, viver sob o signo do vira-lata caramelo. O vira-lata caramelo é essa figura, né, que se tornou uma grande figura do nosso mundo digital para poder se referir a várias coisas. Vira-lata caramelo significa fofura, significa solidão, por um lado. Esse especificamente é um memezinho, né? É um dos memes que mais deu uma bombada em algum momento. Eu não consigo me atualizar demais com memes, não, gente. Vocês estão me perdoando aí. Né? Eu vou até onde eu consigo. Tá? E o Vira-lata Caramelo, ele, na verdade, é o retrato justamente dessa nossa rendição, né? Enquanto gente brasileira, enquanto povo brasileiro. Que é um povo que, enquanto está participando, né, da burguesia, participando da classe média, participando, né, das elites, ele se sente pertencido. Ou seja, ele está ali, Vira-lata Caramelo, no meio da cidade, participa de tudo. Ele está ali no barzinho, ele está ali na fila do banco. Né? Somos nós, os vira-latas caramelos. Mas também o somos, né, quando a gente olha para fora. A própria ideia de viralatismo que a gente já invocou aqui é essa. A gente se retrai, né? E aí é o vira-lata caramelo que está retraído, com o rabinho entre as pernas, morrendo de medo, tímido. Esse é o vira-lata caramelo que nos representa. Então ele é muito mais do que só um meme, né? Ele representa um espírito nacional mesmo, entendeu? Um signo nacional, digamos assim. E o que isso tem a ver com soberania alimentar? Bem, no mundo todo, o debate sobre soberania alimentar, gente, ainda é muito jovem. As primeiras problemáticas surgiram em 1930, como eu falei para vocês, século XX, né, quando se vai enfrentar, como mundo global, essa questão da desnutrição, a tomada de consciência desse fenômeno que é real, crescente, aviltante. E a subalimentação e a fome participam desse grande problema. A proposta de doação de alimentos, por exemplo, para vocês terem ideia, só surge no pós-guerra, gente. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, né, a FAO ainda novinha, né, ela vai liderar essa convenção mundial em torno do resgate, né, e do socorro a países e povos que passam por subnutrição, principalmente, para a gente dizer, né, sobre esse aspecto. Então, globalmente, duas teses se opõem sobre a situação alimentar em um futuro próximo. Por um lado, estão os que acreditam que o crescimento da produção não será capaz de fazer frente às necessidades alimentares devido ao aumento demográfico previsto. Veja, as pessoas estão subalimentadas, a mudança nos hábitos alimentares, à medida que as populações vão enriquecendo, vai mudando, demanda uma maior quantidade de recursos naturais para assegurar essa alimentação, que é uma alimentação crescente, não mais baseada em necessidade, mas sim nos novos hábitos adquiridos. Olha só como isso tudo está junto. Então, você tem esse crescimento da produção e do consumo de uma forma absolutamente desregulada. Exemplos muito claros disso é a epidemia de salmão em restaurante. Salmão é esse bicho que se tornou, né, principalmente os produtos, né, de origem animal, e aí a galera do veganismo tem aí a minha cumplicidade, né? Eu não sou vegano, mas, enfim, vou simpatizar pela causa em vários momentos, como esse. Esse consumo crescente de produtos de origem animal, ele vai gerar um grande desequilíbrio na forma como a gente consome, mas também na forma como a gente produz. Porque a gente precisa alimentar esses apetites que não são mais fome, é apetite, ou seja, é vontade, é desejo, né? Então, aí vem com isso, gente, com esse tipo de crescimento, de demanda de recursos, você tem perda de recursos em águas, perda de
de terras úteis, né, de plantio, você tem degradação dos solos, né, você tem, enfim, desmatamento, você tem a desertificação como resultado do processo de desmatamento, erosões, salinização, a competição com outros cria-se, né, uma competição de escala industrial, né, competitiva em nível comercial, por exemplo, para a utilização de água. O que é para consumo industrial, o que é para consumo urbano? Água é um bem para todo mundo, a gente vai ficar engarrafando esse negócio. Expansão urbana, enfim. Tudo isso que a gente já falou, ele vai se juntar num grande emaranhado de causas e de circunstâncias que vai contribuir para esse impacto nos fenômenos ecológicos que a gente está vendo hoje. A gente pode chamar de mudança climática, por exemplo, que é um deles. Mas, por outro lado, encontram-se processos tecnológicos que, de fato, trazem algum tipo de progresso, particularmente das biotecnologias, a valorização e a recuperação de recursos naturais, por um lado. E o progresso também para os modos de produção, né, mais inteligentes, mais duradouros, mais sustentáveis, que vão permitir o crescimento da produção, se adaptando ao crescimento das necessidades. Então, veja, temos essas duas teses. Uma é que a gente está assim, loucamente acabando com a nossa natureza, e a outra é que estamos ali resgatando ou tentando diminuir esse impacto que nós mesmos criamos com soluções que são, de fato, tecnológicas, que também estão em níveis de consciência. Então, gente, essas duas teses que pautam, que moldam o nosso debate sobre soberania alimentar. Ser soberano. O que é ser soberano, né? Essa é a pergunta, eu acho, que a gente precisa fazer. Quando a gente fala soberania, né, o nome é muito bonito, né, mas também é muito problemático. A gente fala de soberania nacional, por exemplo, né? Somos todos muito adeptos da soberania nacional, mas você sempre tem essas duas teses que vão se opor, né? A necessidade de agradar ou de gerar consumo e produção para atender uma demanda crescente, e, por outro lado, esse reparo que a gente faz pela ação que a gente tinha feito no início. Isso vai acontecer em várias dimensões da nossa vida. Por exemplo, nas grandes privatizações, né, que começaram a acontecer, você percebe isso, a ausência de soberania, abrindo mão da soberania em alguns pontos para poder gerar algum tipo de riqueza, algum tipo de dividendo, ou agradar algum setor da sociedade. A ideia de soberania é isso, a gente poder ser dono de nós. Quando a gente fala de soberania alimentar, é a gente ser dono da nossa comida. Gente, é muito triste a gente falar sobre isso, porque ser dono da sua comida é, enfim, é uma necessidade básica, elementar, fundamental. Isso aí não pode ser nem discutido, né? A gente não está falando de luxo nenhum, a gente está falando de comida. Então, a soberania alimentar seria a gente poder ter, né, de uma forma super simples, posto assim, a soberania alimentar nada mais é do que a gente poder ser dono do nosso próprio alimento, ou seja, da gente ter capacidade de se alimentar. Para a gente entrar no clima, gente, vamos pensar aqui um pouquinho, vamos ouvir aqui um pouquinho sobre esse caminho que nos leva, então, a imaginar o sertão, ou então entender do sertão o que ele quer ou como ele quer mostrar para a gente esse conceito de soberania alimentar. Uma das formas, uma das colocações que eu acho mais bonitas e poéticas sobre a soberania alimentar está nos versos aí desses dois sujeitos, Xangai e Elomar, né? Os baianos sertanejos, que, enfim, super sofisticados, né, nas suas puluxias. A gente vai ouvir duas puluxias, né, do Xangai e do Elomar. Puluxia, para quem não sabe, é um tipo de moda de viola, né? É como uma moda de viola, na verdade. Você tem moda de viola. Eu vou tocar uma moda de viola. Sim, vou tocar uma puluxia. Então, puluxia é esse modo poético de você tocar, né, e cantar alguns versos, né? Então, ele pode se chamar de estilo, talvez, né? Vamos saber dizer. Mas antes de eu mostrar a puluxia para vocês, deixa eu só compartilhar aqui no bate-papo
a letra, tá? Porque vocês vão ouvir a letra e realmente a letra é toda cantada, né, de um jeitão bem regionalista, né, bem interessante. E tem umas palavras que a gente não reconhece, né, não está no nosso vocabulário cotidiano. Então vou deixar aqui para ajudar vocês na interpretação da música também. Vai. Não estou conseguindo colocar aqui. Tá, eu acho que está muito grande. Eu vou colocar o link e vocês dão uma olhada aí, pode ser? Gente, eu achei isso num site, né, cara, porque meu computador está configurado ainda. Algumas coisas estão configuradas em italiano. É um saco. Eu não sou a melhor pessoa para resolver nessas partes de configuração. Bom, mas nesse link tem aí a letra, tá? Dessas pluxias. Vamos ouvir? E aí, gente? Interessante, né? Poética sertaneja. Uma coisa que, assim, me toca particularmente, profundamente, né? E aqui você tem a narrativa, né, do povo tropeiro que amassa de manhã o pão com suor para poder seguir a caminhada, né? E, assim, tá super em extinção, já não existe mais mesmo. A gente está falando de pessoas que estão, assim, já são senhores, né, idosos, né, enfim, já não tem mais capacidade de produção e realmente não temos uma geração que está, pelo menos eu não conheço, né, que está aí andando por esses caminhos. Ih, Camila, tá por fora. Sertanejo universitário foi do nosso tempo, minha filha. Isso aí já era. Já é coisa de velho também. Sertanejo universitário. E fui falar isso para meus alunos uma vez da graduação. Rapaz, o pessoal olhar para mim assim como se eu fosse um vovô, entendeu? Ah, porque agora o negócio é sertanejo universitário. O pessoal olha e fala assim: o que é sertanejo universitário? Eu, pô, sertanejo universitário, fala mansa. Isso aqui, o que é fala mansa? E eu assim, eita, pisadinha, não sei o que é. Eu gosto muito da música, da poética, né? Desse cancioneiro dos anos 60, anos 70. E aqui você tem todo um relato, né, musicalizado, a própria música te ajuda a compreender, né, esse espírito do sertão. Esses poetas são poetas sertanejos, são poetas que viveram infâncias, né, e uma trajetória de vida, de fato, na pobreza, né, no nomadismo, sabe? Nessa vida da escassez do sertão, mas que não se deixam vencer pela escassez do sertão em si. Veja, o traço do sertão não pode, não é só o da escassez. Pelo contrário, a ideia da fartura também é muito importante. Levantem Burana, né? Que a noite já vem, então vamos lá. Vamos pegar a mula ruana, né? O jeguezinho, o jumento, para a gente poder seguir viagem. Embala a feijoada para a gente levar. Ele está levando uma feijoada, gente. O pão com suor é porque, de fato, assim, é sofrido, é difícil, né, ganhar a vida. Mas tem fartura. Né? A dona Romilda do Pão de Queijo, esse documentáriozinho que eu exibi lá no Matula, é antigo até esse documentário, de 2011. Pão de Queijo da Romilda, coloquem no YouTube, vocês vão ver, né? É basicamente o Elvésio Ratão filmando a Romilda fazendo a receita de pão de queijo. E aí ela vai falando assim, então, para fazer um pão de queijo, você precisa ter um ovo, ter muito ovo, entendeu? E aí eles ficaram meio assim, chocados, né? Que ela falou assim, para essa receita aqui, ó, com 1 quilo de polvilho, a gente vai tocar 8 ovos só. Só 8 ovos para 1 quilo de polvilho. Entendeu? E aí fala assim, por que nós... Aí o camarada pergunta, né, por que 8 ovos? O que ela responde, porque aqui a gente vive na fartura. Na roça a gente vive na fartura. Existe um conceito de fartura que está ligado ao sertão e que é absolutamente importante. Esse conceito de fartura eu vejo, apesar da carga dramática, né, eu vejo justamente na morte da baleia.
não sei se vocês já leram, né, o Graciliano Ramos, Vidas Secas, de 1938, que o narrador ele vai descrever a morte da cachorra-baleia. A baleia se tornou um símbolo, né? A baleia é o grande cara, vira-lata caramelo, né, da nossa literatura. É provavelmente o mais lido, mais lembrado, né, em toda a obra do escritor alagoano, esse capítulo, principalmente. E aí tem um entendimento, já mostro para vocês o trecho. O crítico Álvaro Lins, que ele vai falar, vou até ler aqui, ó, ele afirmou o seguinte: que a baleia, né, falando sobre baleia, né, baleia, ela está mais revestida de humanidade, ela está revestida de uma humanidade maior do que a dos seres humanos, porque ela carrega, né, na narrativa da própria história, né, as dores e as delícias de ser brasileiro. É ela que faz isso, né? A baleia, esse animal, né, que vai inclusive refletir justamente esse momento de perdição, né, e de descoberta, né, da vida ao redor, né, que está ali acontecendo. Então tem um mergulho que o Graciliano faz na psicologia de personagens que favorece muito a gente entender a baleia como uma personagem humanizada mesmo, sabe? E na literatura ainda mais pujante, né? Porque ali você não tem a figura da baleia, você a imagina, né? E tem esse relato de que muita gente imaginou a cachorra-baleia como sendo, na verdade, uma membro da família, né? Talvez na cabeça imaginando uma figura, inclusive humana, representando baleia. Pois bem, o final de vida de baleia não é muito agradável, mas eu acho que vale a pena a gente poder compartilhar aqui, só para a gente refletir sobre esse finalzinho. Vamos ver, gente? A morte da baleia. No texto de Graciliano, ele escrevia assim: a tremura subia, deixava a barriga e chegava no peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pelo doente. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória teria deixado fogo para apagar-se muito cedo. Baleia, querido, acordaria feliz, no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, fornos enormes. Lindo isso, né? Um mundo cheio de preás. Essa é a ideia de fartura, né, que a gente vê aparecendo, né, nesse relato de Garcia Ramos, tudo bem como um vislumbre de paraíso, né, mas de um paraíso possível, né, um paraíso na terra, assim, um paraíso no sertão. Para, né, baleia, esses preás que aparecem, né, no seu momento de desfalecer, aparecem como uma visão justamente desse oásis. E é um oásis que existe no nosso sertão. O sertão ele é uma terra absolutamente produtiva e absolutamente rica em expressões, inclusive em gastronomia, comida. Então, a gente recorrer ao sertão, a gente recorrer não à natureza na ficção romântica, né, ou então naturalista que seja, né, que a gente possa entender, mas o sertão é algo dotado de historicidade própria, assim, entendeu? Os códigos do sertão eles passam para além e acima dessa ilustração que nos foi colocado, que a gente cunhou no nosso imaginário, né, como sendo determinante do sertão. Então, gente, ele é muito etnocêntrico nesse sentido. Esse mosaico que o Guimarães Rosa apresenta para a gente a partir da ilustração, né, do sertão, que ele conjuga essas imagens também com signos da escassez, mas também da fartura, ela nos abre
um entendimento de que todos nós somos um sertão. Temos, né, a escassez e a fartura dentro de nós, de uma forma psicológica, de uma forma romântica, né, de uma forma como a vida ela própria é. Ana Rita Suassuna completaria dizendo que a panela de sertanejo é uma panela muito verde, né? Ela gosta muito de usar esse termo, dizendo que a panela do sertão ficou entendida ou compreendida como a panela do jabá e da farinha, ou seja, da carne seca, dura, né? E da farinha, ou seja, dessa comida que na verdade é uma comida de viajante, de tropeiro, né? Do pessoal que tentava atravessar, fazer uma grande viagem, né? E ela fala que, ora, o sertão ele tem muito verde. E o maxixe é um deles. O maxixe ele é do sertão, muito típico da caatinga, né? E o maxixe é o primeiro verde que vai para a panela, conforme Suassuna fala, né? De uma forma super interessante no seu livro Gastronomia Sertã, explorando que a ideia de sertão escasso ela precisa ser sempre contraposta com a do sertão farto, conforme os preás que Baleia consegue ver no fim da sua vida. Mas a gente pode antecipar isso. Porque a comida, ela não é algo, ela é também um onde. A comida como um lugar. Então, gente, eu costumo dizer que ser soberano, ou a ideia de soberania alimentar, ela também passa pela soberania do pertencimento, de você se reconhecer ou ter um chão para chamar de seu. E aí um pequeno pedaço da minha tese em curso, que eu costumo colocar nessa altura aqui da nossa conversa, de que a ideia de chão também, o próprio lugar, ele não é uma ideia muito física ou fixa. Um chão não é só terra e adubo, demarcação e plantio. Este chão que eu estou falando é um chão transcendental, um chão que convoca os saberes ancestrais, do qual brota a poesia regada pela memória. Uma existência que pode perder a terra, mas nunca abandonar o chão. Isso a gente vê muito nos sertanejos, principalmente do êxodo. A gente vê isso nos indígenas que tiveram suas terras, né, saqueadas, né, pela própria política higienista, né, e do agronegócio, né, das demandas do comércio que a gente teve. O indígena ele perde a terra, mas ele não perde o chão. A gente perde a terra, mas não perde o chão. O chão carrega, é carregado, perdão, conosco ao longo da nossa vida. Então a ideia de soberania alimentar, ela também atravessa o âmbito dos imaginários, à medida em que a gente carrega conosco todas essas memórias, todos esses registros, toda essa poética que a gente formulou nos nossos scrapbooks mentais da vida, ao longo da vida, e que estão ligados, muitas vezes, à própria ideia de comida. Uma comida que te relaciona ao território e que não precisa ser necessariamente um território, mas que ela é um lugar que você guarda bem guardadinho. Então, a ideia de comida, ela também é uma ideia de lugar. Ela vai te remeter a um momento, né, a um lugar da sua memória, a um espaço que está registrado não necessariamente no tempo contínuo e não necessariamente uma memória fixada na parede, né, registrada numa fotografia, mas sim no seu arcabouço de concepções imagéticas que você carrega consigo em relação à comida. Para além de sabor, de cheiro e desses sentidos. A gente está falando aqui de um sentido da consciência. Pois bem, a parte poética, lúdica da nossa conversa termina. E só para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Ei, Camila, que pergunta difícil essa, viu? Essa é a mais difícil. Quando vai ser sua defesa? Cara, tá na mão do meu orientador, entendeu? Eu falo assim, ó, eu quero defender tal dia. Ele fala assim, só se você me entregar tudo até o dia tal, entendeu? Hipoteticamente em agosto, algum dia do mês de agosto. Do mês de agosto mesmo, não é agosto de Deus, não. Do mês de agosto.
É que eu preciso ter tempo, né? Eu preciso correr, preciso ter tempo para poder. Sim, eu vou divulgar, provavelmente. Certamente vai ser online, porque até lá tem a menor condição, né? O nosso Brasil andar muito mais para frente. Bem, pessoal, vocês leram aquele textinho, aquela matéria do Joio, do, do Shark Aura Pro Nobis? Aquela matéria só para a gente despertar e entender o que está acontecendo dentro dessa nossa relação com o campo como lugar, né? Porque ele é um lugar também de fato. A gente falou do lugar imaginário, que é o sertão que está dentro de nós, mas também o sertão ele é ou invoca um lugar de fato. E aqui tem um dado que eu me atenho para a gente poder conversar sobre esse texto, que é sobre esses 73% das pessoas, deu vontade de comer tudo aquilo, né? 73% dessas pessoas que trabalham na produção agropecuária têm parentesco com o produtor, ou seja, tem raízes na agricultura familiar, 73%. Ou seja, o povo do campo ainda está no campo, gente. Ainda está crescendo. Só que as cidades elas explodem, né? Essa urbanização que o José de Castro chama de surto de urbanização, né? Ela faz com que a gente se desapegue. Então, basicamente, para você poder ter acesso ao produto da agricultura familiar, você precisa ser. A única coisa que resta é ser consciente, porque ou você é consciente, ou você se esforça, na verdade, né? Não quero também julgar as pessoas. Ah, porque você não é consciente. Não, não é isso. Ou você se esforça para poder contribuir ou participar da agricultura familiar como parte da cadeia, né, do sistema alimentar, ou você tem algum parentesco. É só isso que resta, sabe? Porque ela foi já elijada assim pela rede varejista, pelo próprio governo, pelo próprio crédito, sabe, para pequeno produtor. Tudo isso foi abandonando o campo. Ou seja, o abandono do campo não foi só das pessoas, né? Não foi só do êxodo, foi também um abandono simbólico e real, né? De você poder não fazer chegar ou impedir de chegar essas políticas públicas até o campo. E esse talvez é o grande gargalo do desenvolvimento sustentável correto e das relações mais simétricas, né, dessa cadeia de produção. Ou seja, remunerar de uma forma justa por um produto que vai ser limpo, né, que vai ser um produto bom, né, que vai ser um produto, mais uma vez, na máxima do slow food, vai ser um produto que, no final das contas, ele vai ser superior nesse sentido de você conseguir registrar todo o caminho que ele foi traçado. Então, a comida é um local porque a comida parte de um local e vai até a sua boca, até o seu estômago. Ela não vem das vendas, né, das vendinhas, né, não vem das prateleiras. Ela não vem nem da feira. Ela vem, na verdade, do campo, do mato, da roça, do roçado, da produção mesmo. Entendeu? Então, é esse o caminho que existe da comida. Esse é o lugar da comida. É a gente conseguir reconhecer quantos de nós conseguimos hoje comer uma banana e falar o endereço dela. Sabe? Tomar um leite e saber quem é essa vaca que te forneceu o leite. Esse caminho, gente, está cada vez mais difícil de chegar, mais inacessível, sabe? Mais, sabe, sinuoso, mais cheio de obstáculos. Então, na verdade, essa conversa toda que a gente teve agora foi um grande alerta, né? Uma grande provocação, né? Para a gente começar a pensar a comida fora do processo de comer, fora do ingrediente. A gente está pensando a comida agora como lugar, dentro de nós. Como que a gente se relaciona com ela? Nossa ligação com o nosso sertão. E essa é a nossa conversa de hoje, minha gente. Questões, dúvidas?
Pois bem, deixamos aqui um tempinho, né? 10 minutinhos, tá bom? Esse tempinho aqui, gente, é para a gente poder saber dos deveres de casa. Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Aí, para vocês conhecerem a gente, ó, a Escola de Humanas é todo esse pessoal aí. Tá? Não sei se eu já tinha apresentado outra vez, mas enfim, tá aí. Adri, eu, e não é da Escola de Humanas, mas eu gosto de citar o meu brother Márcio Santos, que ele dá uma ajudada na gente para poder conseguir fazer esse curso chegar a mais pessoas. Que eu sou péssimo em conseguir fazer isso, então eu preciso de ajudas. Aliás, se conhecer alguém que possa ajudar, dê um toque, que a gente está disposto a fazer algumas parcerias para poder, né, estimular a galera para fazer a próxima turma. Ó, e agora é esse momento aqui, ó, gente. Escrita do artigo. Ahá. Não é tenebroso, não é pesaroso, não é, gente. Não é nada disso. Vocês conseguiram rascunhar alguma coisa, gente? Ou pensar em alguma coisa? Contem as ideias de vocês. Tudo bom, eu tô, depois daquela aula que você falou sobre mídias,